Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você um texto que nos vai ajudar a entender um pouco um assunto que tem deixado muitas pessoas com dúvidas, com perguntas, questões, que é o espinho da carne, ou espinho na carne. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Bom, não resta dúvida que Paulo teve revelações espirituais profundas, muitas delas difíceis de enunciar. E consequentemente, muitos cristãos dos dias de hoje não conseguem entender com facilidade. Muitos acreditam que esse apóstolo descreveu sua visão pessoal quando ele disse ter sido arrebatado até o 3º céu. Muitos cristãos que passaram por fenômenos espirituais extremos são alvos de muitos inimigos, porque não demora muito tempo e atitudes arrogantes e superioridade espiritual acabam batendo a porta desse êxtase espiritual. E eles vêm tentando entrar com influência na vida do cristão que está em crescimento. Paulo lutou contra a autoexaltação, mas aos poucos ele entendeu sua dependência necessária da graça de Deus. E Paulo fez uso da humildade. Ele se apresenta como uma pessoa humilde, enquanto ele lutava contra um espinho na carne, significando um mensageiro de Satanás. Paulo, ele identifica esse espinho na carne como sendo um mensageiro de Satanás. Pois bem, os estudiosos divergem quanto ao que era esse espinho. Alguns acreditam que era um espírito maligno que importunava Paulo com ataques frequentes. Outros creem que Paulo se referia a uma doença física dolorosa e debilitante. Mas todas essas hipóteses, elas são inclusivas ou inconclusivas. A palavra grega skolops, que significa espinho, é usada apenas uma vez no Novo Testamento. Espinhos significam várias irritações espirituais, emocionais e sociais que são familiares para os antigos e também são consequências da maldição divina sobre a terra, afetando os trabalhos agrícolas do homem, conforme está registrado lá no capítulo 3, versículo 18 de Gênesis. Deus amaldiçoou a terra, declarando que iriam crescer espinhos e abrolhos que iriam atrapalhar o trabalho do homem no cuidado da própria terra. Jesus associou os espíritos às preocupações mundanas, ao engano das riquezas e à cobiça de outras coisas, lá na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, versículos 7 e 22. Também em Marcos capítulo 4, versículos 7 a 18, Lucas capítulo 8, 7 e 14, são os textos paralelos, aonde Jesus está fazendo essa associação entre os espinhos e as preocupações mundanas, o engano das riquezas e a cobiça das coisas materiais. Os espinhos também, eles são comparados a falsos profetas. Lá em Mateus,
no capítulo 7, versículos 15 e 16. São os falsos profetas. Também são comparados à aflição, à aparência desdenhosa, aparência rebelde, e as palavras daqueles que resistem aos profetas, lá em Ezequiel, capítulo 2, versículos 6 e 7. O fracasso na expulsão dos inimigos que habitavam a terra prometida gerou conflitos espirituais e sociais comparados a espinhos nos olhos, ou seja, na visão, ou nas laterais, na vontade e emoções. Ignorar a possível dissensão, forjar alianças com ímpios e permitir que inimigos permaneçam na vida de uma pessoa abre a porta para o ataque espiritual que resulta na irritação espiritual e emocional causada por espinhos. Se você abrir sua Bíblia lá em Números, capítulo 33, versículo 55, no livro de Josué, capítulo 23, versículo 13, e em Juízes, capítulo 2, versículo 3, você poderá constatar essa declaração. Preguiça, perversidade e simplicidade são convites à infestação de espíritos. Entretanto, o cristão, cheio do Espírito Santo, confronta essas coisas. Os espinhos foram comparados a indivíduos influenciados por Belial, em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 6 e 7, também conhecido como espírito da vaidade, considerado idêntico ao anticristo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Como se pode ver, os espinhos nunca significaram de fato um transtorno físico literal, mas se referiam a distúrbios espirituais e emocionais invisíveis. Paulo tentou libertar-se do seu incômodo por 3 vezes, e talvez tenha se referido a uma batalha na natureza e mente carnais. Sarx, a palavra grega traduzida como carne, mais comumente se refere ao aspecto carnal e caído do homem. A resposta de Deus foi simples para Paulo. A graça basta para vencer o estado abatido. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Bastar, do verbo grego orkel, muitas vezes é entendido como algum tipo de condição passiva, contente e satisfeita, quando na verdade descreve a ação de repelir agressivamente algo com uma barreira ou um limite de proteção. Belial, vaidade ou espírito do anticristo golpeia agressivamente as emoções e o espírito humanos. Quando a graça é esquecida ou há orgulho espiritual. Todas as vezes que nós nos deixarmos vencer pelo orgulho espiritual, quando nos afastarmos da graça, nos esquecermos da graça, certamente esses inimigos virão e nos atacarão sem nenhuma misericórdia. O que nós podemos fazer para vencê-los é estabelecer uma forte barreira de proteção que somente a graça de Deus vai construir em nossas vidas em tempos de conflito espiritual. Então, nós vamos manter o relacionamento, os encontros com Deus de uma maneira intensa e vamos protegê-los dos espinhos da carne através de uma manifestação poderosa da graça de Deus em nós. Portanto, se nós queremos vencer os espinhos na carne, que certamente virão naqueles momentos, talvez, em que nós tivemos as maiores revelações de Deus em nossa vida. O que nós precisamos é estabelecer essa forte barreira de proteção que a graça de Deus vai construir em nossas vidas nesses tempos. Tempos em que talvez Deus esteja falando muito conosco, mas estaremos sendo atacados na nossa carne por esses inimigos cruéis. Que Deus te abençoe e que Ele te ajude a ser como Paulo, uma pessoa que já entendeu que a graça de Deus nos basta,
porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Um grande abraço e que Deus abençoe seu dia.